Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do Exercitando a Química, canal onde eu resolvo exercícios de química. Hoje o tema é dentro da termoquímica, energia de ligação ou entalpia de ligação. Se você quiser saber um pouco mais sobre o tema de hoje, fica aqui por alguns segundinhos que depois da vinheta a gente volta a conversar. Muito bem, professor Ricardo Marconato aqui em mais um vídeo com vocês, falando sobre energia de ligação. Então, você tem interesse no assunto? Dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, tem o link da lista que eu vou resolver, são 5 exercícios. Se você der uma olhadinha na lista, se interessar por algum deles, fica aqui que a gente vai resolver eles. Se você não tem paciência, quer ir lá para o exercício 4, na descrição é só você clicar ali, vai ter o horário que eu começo a resolver o exercício 4. Mas, se você gostar, não se esqueça de deixar aquele seu like aí. Se não for inscrito, não for inscrita, fica o convite aí para se inscrever e acompanhar os vídeos que eu vou publicando aqui periodicamente no canal. Caso você queira um contato com outros materiais, alguns resumos, outros vídeos em formato diferente, tem lá o Instagram também, fica aí à sua disposição. Beleza? Último recadinho, dois recadinhos para fechar. Aqui na descrição também tem um link de um formulário onde você pode sugerir temas para eu trabalhar aqui no canal. Tá? Isso aí eu vou olhar as sugestões e ir trazendo à medida do possível, né? Lembrando que o foco do canal é ensino médio, às vezes tem alguns pedidos mais voltados para graduação, mas por enquanto nosso foco não é graduação, é ensino médio, a gurizada que está precisando aí fazer uma prova ou estudando para um vestibular, para um Enem, beleza? E este canal, né, eu tenho recebido apoio da instituição que eu trabalho, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Campo Grande. Então, nos últimos semestres, um tempo, né, do meu trabalho é destinado a trazer esses vídeos aqui, então agradeço aí ao Campus Campo Grande. Agora vamos para o exercício que está aqui na tela, né? Essa listinha, os 4 primeiros exercícios estiveram presentes aí numa atividade que eu fiz com as minhas turmas, né? Não dá para falar presencial ainda, porque a gente vai retomar o presencial agora, mas as turmas que eu trabalho no Instituto Federal. E trago aqui para vocês e mais um de bônus ali para eles, né? E para quem está assistindo aí, fica então estes exercícios. Vamos lá, como é que funciona a energia de ligação para eu fazer exercícios? Então, geralmente, é dado, como está nesse caso aqui, ó, vai vir enunciado. Geralmente vem uma tabela, né, com os valores aqui de cada ligação química, e aí você tem que saber, né, olhar para uma fórmula como essa aqui, ó, CH4, e saber como que são as ligações químicas dentro dessa molécula CH4, né? Para cada molécula que tiver aqui, você tem que ter a noção de como são as ligações químicas, porque para cada ligação correspondente aqui a essa tabela, você vai atribuir esses valores que estão na tabela. E aí o detalhe é que nos reagentes, então antes da seta, todos esses valores que você atribuir ali para cada ligação vão assumir o valor positivo, o sinal positivo. Porque para quebrar as ligações aqui no reagente, né? Porque para ter uma reação química, tem que quebrar ligações nos reagentes e formar novas ligações nos produtos. Então, para quebrar a ligação, eu tenho que fornecer energia para isso, tá? Para poder separar os átomos até que eles rompam a ligação química que eles fazem. Quando as ligações são formadas aqui nos produtos, é o contrário, é a liberação de energia que acontece. Então, o sinal de cada valor que você atribuir aqui nos reagentes vai ser o negativo. Então, eu vou ter valores de energia de ligação aqui que eu vou somar para cada ligação que aparecer nos reagentes, considerando aqui os coeficientes, né, porque vai multiplicar as fórmulas, a quantidade, né? E vai ser positivo. Vou ter todos aqui no produto, vai ser negativo, e aí eu vou somar tudo isso. Então, o ΔH é a soma de todas as energias de ligação. Há exercícios como esses que eu trago aqui, onde a pergunta é o ΔH de uma reação que foi dada. Pode ser que o exercício te dê já o ΔH da reação e te peça uma ligação química específica entre dois átomos, tá? Então, isso é comum também. Não tem aqui nessa lista, mas existe também essa possibilidade. Então, bora lá. Já fiz essa introdução, agora vamos considerar aqui o nosso exercício. Primeiro ponto, então, vamos fazer a leitura, né? Foi modificado este exercício aqui, eu não lembro mais o que eu modifiquei. Ah, tá, eu lembro o que eu modifiquei. Este exercício, originalmente, se você for pegar lá o FGV, pega lá no Google e procura isso aqui, né?
você vai encontrar um exercício que não é de energia de ligação, é de entalpia de formação, é com base na entalpia de formação para descobrir o ΔH dessa reação aqui. Eu alterei ele e para isso eu busquei, né, esses dados de energia de ligação dos átomos envolvidos aqui na reação, e esses dados foram aqui desse livro, Atkins e Jones, né, Princípios de Química, questionando a vida moderna e o meio ambiente. Então tá nesse livro aqui, página 382, tem esses valores, então é com base neles que eu modifiquei e a gente vai fazer o exercício a partir disso, tá? Então vamos fazer a leitura. O Teflon é um polímero sintético amplamente empregado. Ele é formado a partir de um monômero que se obtém por pirólise do trifluormetano. O trifluormetano, CHF3, é produzido pela fluoração do gás metano de acordo com a reação. Então, gás metano, CH4, mais 3F2, formando CHF3 e 3HF. Observe que tudo está no gasoso, né, estado gasoso. Então, para trabalhar com energia de ligação, a gente tem as substâncias todas no estado gasoso, tá? Considerando as energias de ligação fornecidas na tabela, a variação de entalpia da reação de fluoração do gás metano em kJ por mol é igual a... Então, o que eu estou perguntando? Eu estou perguntando o ΔH dessa reação aqui. É isso que eu estou perguntando, né? Vamos lá, então, como que eu resolvo? Primeiro, eu tenho que saber, né, como que são as ligações aqui no CH4, no F2, no CHF3 e no 3HF, no HF, né? 3 é porque vai ser 3 vezes. Então vamos lá, o CH4, como que é? Vou fazer aqui embaixo. É o carbono ligado a 4 hidrogênios. Então, um hidrogênio eu vou colocar, né, para cima, para direita, para baixo e para esquerda. Então, CH4 é isso aqui. 1 mol tem aqui, beleza, 1 mol, tá tranquilo. Mais 3F2. Como que é a ligação no F2? É um F ligado a outro F, né, por meio de uma ligação covalente simples, tá? Só que eu tenho 3 F2, então eu tenho que ter 3 vezes o valor da molécula, das energias de ligação nessa molécula. Só isso que eu tenho no reagente. Produtos, vamos lá, ó, é o CHF3. Eu vou colocar o C, vou colocar o H para cá e tem 3 Fs. Cada F vai fazer uma ligação aqui com o carbono. O carbono vai fazer 4 ligações aí sempre para nós, né? Quando a gente está falando de substâncias orgânicas, né? Então, 3 Fs e um H ligados ao carbono. E o HF, né, também quantidade 1, esse CHF3, né? E o HF, a ligação é H-F, né? Então, uma ligação simples, covalente aqui, entre o H e o F, entre o hidrogênio e o flúor. Só que também tem 3, então eu vou ter que multiplicar por 3 os valores de energia de ligação que eu tenho aqui na molécula do HF, beleza? Então agora que eu já, né, peguei esta equação aqui e representei todas as ligações, eu vou subir aqui a tabela até ficar no topo e vamos olhar para isso agora, né, para os valores dessas ligações. Ó, o CH vale 412, eu tenho 4 ligações CH aqui. O CF vale 484, eu tenho 3 ligações CF aqui e outra CH. Tenho o FF valendo 158, que é essa aqui, e o HF valendo 565, que é isso aqui. Observe que todos os valores na tabela são positivos, né? Então, a gente considera que tudo é positivo, porque, por definição, entalpia ou energia de ligação é a energia que eu forneço para quebrar 1 mol de ligações covalentes, né? De uma determinada ligação química, né? CH, FF, HF, qualquer ligação, tá? Por isso, positivo. Tá? Alguns já acham, entendem que traz aqui o módulo, né? Mas não importa, sempre vai ser positivo aqui, isso não tem problema. Porque a gente vai colocar os sinais aqui corretamente, né? Positivo para o reagente, negativo para o produto, e a gente consegue fazer tranquilamente. Aqui é só um detalhe, sempre vai vir positivo, tá? Então, vamos lá. Quantas ligações CH eu tenho aqui? 4. Elas vão ser quebradas, correto? Só que observa o seguinte, ó. Eu vou destacar isso, um negocinho aqui, ó, no produto, no CHF3. Uma das ligações CH, você pode considerar que ela vai ser quebrada aqui e que ela vai ser formada lá. Ou, né, o que acontece é que ela não é quebrada. Então, esta ligação aqui, ó, ela não vai ser quebrada nessa reação. Ela vai ser mantida, tá? Ou você pode considerar que ela vai quebrar e vai ser formada de novo.
que importa aqui é o seguinte, quando você tiver essa situação, onde algumas ligações se repetem exatamente iguais, tem que ser exatamente iguais, nesse caso H-C, uma ligação se repete, 3 se quebram, porque entram Fs no lugar, só que essa aqui se repete, você pode ignorar, se você quiser. Caso você queira considerar, tudo bem, você vai ter 4 ligações aqui, que vão ter o valor positivo, e aqui você vai ter uma ligação dessa CH com o valor negativo, que vai acabar anulando um CH daqui. O que eu vou fazer? Eu vou ignorar isso que está destacado. Então, nessa primeira, eu vou considerar apenas 3 ligações CH. Então, vão ser 3 ligações CHs que eu vou quebrar. Essa aqui eu não vou considerar porque ela se mantém, ok? Então, quanto que é o valor? 412. Então, vai ser 3 vezes 412, e isso aqui vai ter que ter o valor positivo, né? Vai ser mais 3 vezes 412, tá? Porque é reagente, sempre o reagente positivo. E aí, eu tenho aqui, ó, 3 vezes o valor da ligação FF, que é 158. Então, o valor da ligação FF é 158, só tem uma ligação nessa molécula, FF, só que esse 3 aqui multiplica, porque são 3 moléculas, então eu tenho que considerar 3 vezes o valor da molécula, tá? Então, beleza. 3 vezes 158 também é reagente, está antes da seta, positivo. Agora, depois da seta, eu tenho os produtos. Como eu falei, eu estou ignorando essa ligação HC-CH, que é a mesma aqui. Então, eu vou considerar apenas as ligações CF. Cada ligação CF, olha na tabela, vale 484. Então, eu tenho 484 de cada ligação. São quantas ligações dentro da molécula? 3 ligações. Então, 3 vezes 484. Como é uma molécula só, tá tranquilo, fica desse jeito. Só que aqui é produto. Produto, eu atribuo aqui o sinal negativo, beleza? E aqui eu tenho 3 moléculas HF, né, fluoreto de hidrogênio. Cada HF vale 565. Então, beleza, 565. Só tem uma ligação HF na molécula, mas eu tenho 3 moléculas, então 3 vezes. Observe que este 3 aqui, ó, ele é porque tem 3 ligações CH. Uma molécula apenas. Se eu tivesse duas, eu teria que multiplicar, né? Então seria só dentro da molécula 3 vezes 412. Se tivesse duas, eu teria que dobrar isso aqui. Então tem que ficar atento, tá? Já esse 3 aqui é porque são 3 moléculas e era uma ligação só, a mesma coisa aqui no HF, tá? Então o que está faltando aqui? Apenas atribuir o sinal aqui para o HF. Como é produto, vai ser o sinal negativo, beleza? Praticamente aqui a química está acabando. Agora ficou quase que só matemática. Eu vou subir aqui, porque a tabela não nos interessa mais, que a gente já pegou as informações dela. Como que vai ser calculado o meu ΔH, então? O meu ΔH é a soma de tudo isso daqui, tá? Então, quanto que dá 3 vezes 412? 3 vezes 412, na minha colinha que eu já fiz aqui, dá 1.236. Então, eu tenho 1.236 positivo. Eu vou colocar isso aqui entre parênteses, para a gente mostrar que eu somar todos os valores aqui, eu vou colocar cada valor desse aqui em parênteses. Mas, porque a soma, o ΔH a partir de energia de ligação, é a soma de todas as energias de ligação. Quanto que dá o 3 vezes 158? Dá 474 na minha colinha aqui que eu fiz, 474. Este valor é positivo. E aí eu vou colocar aqui o parêntese para a gente ver, ó. Entalpia de ligação aqui do que eu estou considerando do metano, só de 3 ligações, 1.236 positivo. Mais, porque a soma, mais 474, que é o valor aqui do... Eita, que legal. Desculpa aí pelo espirro. Vai ficar no vídeo final, hein? 3 vezes 158, 474, positivo, porque tá no reagente. Mas, aí eu vou abrir um parêntese aqui, porque agora vai vir um sinal negativo. 3 vezes 484 dá 1.452, conforme o cálculo que eu já fiz previamente aqui para a gente ganhar tempo, tá? Então, ó, mais o valor da energia de ligação, que por ser produto, recebe o sinal negativo, né? Mais o outro produto que eu tenho aqui, que é o HF, 3 vezes 565. Então, vai dar o valor negativo também, e o total aí desse 3 vezes 565 é 1.695, tá?
Então, o que, que eu fiz aqui, ó? Estou somando todas as energias de ligação. Energia de ligação para 3 ligações CH, que eu estou ignorando uma, né? Mais a energia de ligação para as 3 moléculas do F2, mais a energia de ligação das 3 ligações CF, que estão aqui, mais o valor das 3 moléculas ali, das ligações das 3 moléculas de HF. Beleza? Agora, aqui, acabou a química, acabou a termoquímica, agora é só matemática. Vamos fazer esse cálculo aqui. Eu vou escrever, né, porque eu já fiz. Se eu somar os positivos aqui, ó, somar esses dois valores, eu vou ter o valor de mais 1.710, tá? Somando esses dois valores aqui. Aqui vai ter o joguinho de sinal, né? Mais com menos, menos, mais com menos, menos, eu vou ter dois valores negativos. Eu vou somar esses valores e conservar o sinal negativo, né? Isso aqui vai dar menos 3.147, tá? Então, de onde que saiu esse 1.710? Esse 1.710 é essa soma aqui. De onde que saiu esse 3.147? É a soma desses valores negativos aqui, beleza? E aí, o ΔH, como é que fica o meu ΔH? A conta final vai ser a diferença entre esses dois aqui, que dá menos 1.437 quilojoules, tá? Então, essa diferença aqui, 1.437 quilojoules, sinal negativo. O 3.147 é maior. Só o valor, ignora o sinal, né? Eu tenho sinais diferentes, né? Uma soma, subtrai, conserva o sinal do maior número. 3.147 maior que 1.710. Por isso, menos 1.437. Caso você tenha dificuldade com essa matemática aqui, com essas multiplicações, essas somas, deixa aí no comentário que a gente tenta te ajudar aí num vídeo à parte, beleza? Para ganhar tempo aqui a gente vai fazer desse jeito, eu já tenho os valores prontos aqui, beleza? Então, era isso nesse exercício. Depois de uma água, a gente vai para o próximo. E o próximo é esse que fala o seguinte. É um da SpaceX, também modificado, né? Que diz o seguinte. O fosgênio é um gás extremamente venenoso, tendo sido usado em combates durante a Primeira Guerra Mundial, como agente químico de guerra. É assim chamado porque foi primeiro preparado pela ação da luz do Sol em uma mistura de gases dos gases monóxido de carbono, que é o CO, e cloro, que é o Cl2, conforme a equação balanceada da reação descrita a seguir. Então tem aqui, já falou que está balanceada. Uma coisa que você sempre tem que observar é se a reação está balanceada, né? Sempre. Considerando os dados de energia de ligação da tabela, a entalpia da reação de síntese do fosgênio é, então, mais uma vez, o que eu quero saber? Eu quero saber o ΔH dessa reação aqui. Para isso, a gente teria que saber como são as ligações, né, entre os participantes. Aqui a ligação do CO, o exercício já deu aqui essa simbologia, né? Seria como se fosse uma dupla ligação carbono-oxigênio e depois essa setinha, que seria aquela famosa dativa, né? Então, vamos considerar, sem entrar no mérito da questão da veracidade ou não dessa informação aqui, tá? Então, vamos lá, é uma representação que existe aí para essa molécula. O CO, então, exatamente isso que está aqui na segunda linha da tabela. CO, C, 2 traços O, e aí uma setinha do O em direção ao C. Tem uma molécula só do CO, beleza. Mas Cl2 tem uma molécula só também, e a ligação é Cl-Cl, ligação simples, né, entre dois cloros. Só isso no reagente, e o nosso produto é o CoCl2. E como que é a ligação no CoCl2? O CO é um C dupla O. E o Cl2, os dois Cls estão ligados ao carbono. Cl, Cl. Então o carbono faz 4 ligações, uma com cada cloro e uma dupla aqui com o oxigênio, beleza? E aí a gente tem todos os valores aqui, ó. A ligação do CO tá aqui, a ligação do Cl, Cl tá aqui, e nessa molécula a gente tem dois tipos de ligação. A C dupla O e a CCl. Então a gente tem que considerar isso na hora de calcular aqui o valor da entalpia dessa molécula, tá? Então vamos lá. Agora aqui vamos atribuir os valores de cada uma das ligações. Essa aqui, então, 1080 é só ela, então 1080, e ela vai assumir o valor, o sinal positivo, porque é reagente. Essa aqui vale 243, está na tabela. Vai
ser 243 e também vai assumir o sinal positivo, tá? Essas aqui, ó, eu tenho duas ligações Cl-Cl e uma ligação CO. Quanto que vale a ligação Cl-Cl? Dá 243. Então eu tenho 2 vezes 243. Só que dentro dessa molécula, né, eu tenho também o valor de 745, que é aqui do CO, tá? Aqui, o que eu poderia fazer, né? Somar os dois valores e depois, né, atribuir o sinal negativo para a soma deles, seria uma possibilidade, né? Que eu poderia fazer, ó, fazer o cálculo aqui da molécula primeiro, ó. Então, 2 vezes 243 do CCl, mais o 745 do CO, e este resultado aqui vai ter o sinal negativo, tá? Então, todas as energias de ligação somadas, e aí, por ser produto, o sinal é negativo, beleza? Então, vamos lá. Praticamente acabou a química. O que você tem que saber da química aqui ainda é que o ΔH é a soma dessa galera toda aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, os parênteses em preto e o sinal da soma aqui, ó. Então, o ΔH, a partir da entalpia de ligação, é isso, é o somar os valores de energia de ligação de cada um dos participantes, tá? Vamos lá, então. Mais 1080, tá aqui, só vou repetir, mais 1080. Aqui mais 243, tranquilo. Quanto que dá esta soma toda aqui, ó? Esta soma aqui, ó, se eu fizer 2 vezes 243, dá 486, eu coloquei 243 errado, né? Não é 243. Ô, professor burro. Isso aqui é esse valor aqui. Coloquei errado aqui, né? Isso aqui não é 243. É 328. 328. Tá? Então vamos lá. Se você percebeu o erro, deixa nos comentários aí. Ah, professor, eu percebi seu erro lá. Então, ó, é 328, não é 243. Tá? Então eu olhei errado ali. Tem que prestar atenção, né? Presta atenção, senão você erra. Tá? É CCl. Então, CCl 328. Agora sim, 2 vezes 328 dá 656. Mais 745, soma tudo isso aí, dá 1401. E essa soma toda aqui, esse valor todo somado, tem o sinal negativo, porque é produto. Beleza? Então, reforço aqui, ó, 328 e não 243, como eu tinha colocado antes, tá? Agora, vamos lá. ΔH vai ser quanto? 1080 mais 243 dá mais 1323. Esses dois positivos somados. Aqui vai dar o joguinho de sinal, é menos com menos, mais com menos, menos. Então, menos 1401. 1401. Esse resultado aí dá quanto? Esse ΔH faz essa diferença aí, vai dar menos 78 kJ. Beleza? Menos 78 kJ a gente tem aqui na letra B. Então tá aqui na letra B, menos 78 kJ. E eu acho que eu não marquei a letra ali na primeira, né? Deixa eu ver. Eu não marquei a letra, né? Ó, 1437 é aqui letra A, não tinha marcado a letra. Letra A, menos 1437. Beleza. Vamos para lá agora para o terceiro, né? Terceiro exercício, já estamos aí com 23 minutos em 2 exercícios, bastante tempo, né? Se você está aqui até agora, não se esqueça de deixar aquele seu joinha aí se você está gostando. Se não gostou, dá o dislike também, não tem problema, tá? Comenta aí por que você não gostou, né? Terceiro exercício está na tela. Vamos lá, o que diz esse terceiro exercício da Unigran Rio modificada também? Cálculos de entalpias reacionais são, em alguns casos, efetuados por meio das energias de ligação das moléculas envolvidas, onde o saldo de energias de ligação rompidas e refeitas é considerado nesse procedimento. Alguns valores de energia de ligação entre alguns átomos são fornecidos no quadro abaixo. Então, questãozinha clássica aqui com quadro, tabelinha de energias de ativação. Nem sempre, às vezes vai vir no enunciado, tá? Pode vir de outras formas. Mas aqui está na tabelinha nesse exercício. Então, estamos aqui com a tabela e os valores ali, ó, ligação CH, O, C, OH. Considere a reação de combustão completa do metano representada na reação abaixo. CH4 mais 2O2 formando CO2 mais 2H2O. Gasoso, 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 vapor. Então a gente pode usar energia de ligação aqui. Observe que já está balanceada a equação. E aí continua anunciado dizendo: a entalpia reacional em kJ
Para a combustão de, olha aqui a pegadinha, meio mol. O original da questão pedia para 1 mol, era por mol, quilojoule por mol. Então, para a combustão de meio mol de metano, segundo a reação, será de... Então, vamos lá. A gente tem que saber como são as ligações no CH4, no O2, no CO2 e na água para poder fazer isso. Vamos lá, CH4 já estava lá na primeira questão. É um carbono ligado a 4 hidrogênios. Está aqui. Mas são duas moléculas, então já vou colocar 2 mols, né, de moléculas de O2. Então, O2 é O dupla O, uma forma da gente representar, tá? Setinha, agora produtos. CO2, como que são as ligações no CO2? O carbono faz 4 ligações aqui no CO2. São 2 ligações com cada oxigênio. Então, CO2 é O, C dupla O, C dupla O, né? Mais 2 mols de moléculas de água. Como é que é a ligação na molécula de água? Cada hidrogênio faz uma ligação covalente com o oxigênio. Então, coloquei ela aqui angular, respeitando aí a geometria, né? O CO2 também é linear. Aqui que eu não desenhei a geometria correta, que é um tetraedro, né? Eu fiz ela planar, tá? Agora, vamos atribuir os valores de energia. Deixa eu colocar o máximo possível aqui. Vamos lá, sem errar agora, hein, professor? Vamos analisar aqui se alguma ligação se repete, reagente e produto. Ó. Então, tenho ligações CH no reagente e no produto eu não tenho CH. Eu tenho ligações O dupla O no reagente e não tenho no produto. Então, nenhuma ligação se repete. A gente vai ter que considerar todas as ligações aqui do CH4. Então, serão 4 ligações que vale 413. Observe que no primeiro exercício era 412, né? Então, tem uma variação aí de acordo com a fonte onde o autor da questão pega, tá? Não se preocupe, cada questão é uma questão. Usa o valor que for dado na questão. Então, aqui eu tenho 4 ligações que vale nesse exercício 413. Tá aqui embaixo, mas dá para ver, né? Elas vão assumir o sinal positivo porque estão nos reagentes. Aqui eu tenho 2 vezes a ligação O dupla O. O dupla O, 494. Então, 494, 2 vezes porque tem 2 mols, e vai assumir o sinal positivo porque é reagente. No produto, eu tenho o CO2. Cada C dupla O vale 804. Então, eu tenho 804 do C dupla O e tenho outro 804. Então, eu vou ter 2 vezes esse 804. Isso aqui vai, por ser produto, assumir o sinal negativo. Agora, aqui observa, eu tenho 2 vezes a água, 2 mols de água, e em cada água eu tenho 2 ligações. Cada ligação vale 463. Então, cada OH vale 463. Dentro da molécula de água, eu tenho 2 ligações. Então, 2 vezes 463, porque são 2 ligações. E tem esse 2, eu vou até colocar ele em cor diferente aqui, ó, para você diferenciar os 2 aqui. Esse 2, em azul, é porque são 2 ligações OH. E esse 2 que eu estou colocando em vermelho é porque são 2 mols de moléculas de água. Então, vai ser no final 4 vezes 463. Então, tem que ficar atento a isso. Este número que está aqui, né, tem que multiplicar o valor das energias de ligação dentro da molécula. Se a molécula é complexa, tem várias ligações, eu considero todas as ligações dentro da molécula, somo, multiplico, faço do jeito que eu quiser, né? Eu poderia somar 463 mais 463, ou fazer 2 vezes. Este número que está fora aqui, que está multiplicando a molécula, tem que multiplicar todo o resultado que dá ali dentro. Beleza? Então agora já usamos a tabela. Deixa eu conferir aqui se eu copiei tudo certinho agora. Ó. CH ok, O dupla O ok, 494, C dupla O está no lugar certo, e o 463 também está no lugar certo, então nessa aqui eu não vacilei. Vamos lá. Agora, ΔH é a soma dessa galera toda aí. Ó. ΔH vai ser a soma desse valor aqui, mais a soma desse valor aqui, mais a soma do resultado aqui. Esse parêntese aqui ficou horrível, né? Mais a soma desse outro resultado aqui, ó. Então, soma de todo mundo quando eu estou falando de energia de ligação, tá? Então, nem sempre o ΔH é o H final menos o H inicial, tá? Isso só vale quando eu tenho lá entalpia de formação. Energia de ligação soma todas as energias de ligação, lei de Hess soma os ΔHs. Então, são 3 formas diferentes da gente achar, calcular aí os ΔHs das reações. Então, presta atenção. Aqui é somar todas as energias de ligação.
Vamos lá, então, quanto que dá esses valores que eu já fiz aqui. Este aqui, 4 vezes 413, dá mais 1.652. 2 vezes 494 dá 988. Então, mais 988. 2 vezes 804 dá 1.608. E o sinal é negativo porque é produto agora. E aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 463 dá 1.852. Sinal negativo também. Beleza, aqui acabou a química. Agora só matemática, só fazer os cálculos. Vamos lá, esse ΔH vai dar quanto então? Somando os valores positivos aqui, ó, eu tenho mais 2.640. Soma esses dois valores. Aqui vai ter aquele joguinho de sinal, mais com menos, menos, mais com menos, menos. Eu vou ter dois valores negativos que eu vou ter que somar e conservar o sinal negativo, que dá menos 3.600, não, 3.460. Fiz a cola e estou colando errado, né? 3.460. Fazendo este resultado aqui, ó, ΔH vai dar, este valor aí dá menos 820 kJ, tá? Ah, beleza, professor, letra A. A questão original, sim, era letra A. Porque isso aqui é quilojoules por mol de CH4, tá? Porque é para 1 mol de CH4. Eu estou pedindo para meio mol de metano, meio mol de CH4. Então, se é menos 820 kJ por mol de CH4 para meio mol, o que eu tenho? Eu tenho este valor de menos 820 dividido por 2, tá? Ou você poderia fazer a regra de 3, né? 1 mol 820, meio mol X, né? Mas não precisa, né? Isso aqui só dividir por 2, fica tranquilo. Menos 410 quilojoules para meio mol, que foi o que eu pedi. Beleza? Para meio mol. Nesse caso aqui, letra C, tá? Menos 410 quilojoules. Então, a entalpia reacional em quilojoules para meio mol é de 410 liberados, menos 410 quilojoules, tá? Beleza? Então, exercício aí, cuidado, né? Com os enunciados, né? Nem sempre, a hora que eu já chego no resultado ali da energia de ligação, é a resposta que eu tenho que marcar. Observe ali o que o exercício está pedindo. Você poderia fazer alternativamente também, se você quisesse, né? Ah, como é para meio mol, você poderia dividir essa equação toda aqui por 2. Né? Ficaria meio mol de CH4, aí dividido por 2 aqui daria 1 mol desse, meio mol de CO2 e 1 mol de água. Você poderia já partir dessa condição atendida, colocando aqui meio mol, tá? Você teria a metade desses valores aqui e, consequentemente, você já ia chegar no resultado 410, tá? Mas eu preferi fazer para 1 mol, sabendo aqui que eu tinha colocado meio mol. Então, eu teria que dividir por 2 no final. Beleza? Então, esse era o exercício 3. Vamos agora para o exercício 4, que é o último da atividade que eu mencionei, que eu apliquei para os meus estudantes lá. 4, que é o último da atividade, mas não o último da lista, tá? Esse aqui, Aman 2018, eu fiz algumas adaptações nele também em relação ao original, mas essencialmente a resposta final é a mesma da questão original. O trioxano, cuja fórmula estrutural plana simplificada encontra-se representada a seguir, tá aqui, é utilizado em alguns países como combustível sólido para o aquecimento de alimentos armazenados em embalagens especiais e que fazem parte das rações operacionais militares. Então tá aqui o trioxano. Considere a reação de combustão completa de um tablete de 90 gramas de trioxano. Então aqui ó, já tem uma massa dada aqui. Com a formação de CO2 e água. Então combustão completa, aqui tem, né, escondidos aqui carbonos e hidrogênios. Então combustão completa vai liberar gás carbônico e água. Baseado nas energias de ligação fornecidas na tabela abaixo, o valor da entalpia de combustão estimada para essa reação é... Então aqui eu tenho que saber identificar nessa molécula do trioxano quais são os átomos presentes ali. Então aqui, para quem fez química orgânica, né, terceiro ano, no ensino médio, em muitas escolas, outras tocam no segundo, varia um pouco, né? Então o trioxano, a fórmula dele eu vou representar aqui embaixo, né? Vamos colocar. O trioxano poderia ser representado assim, ó. O, né? Esse O, no exercício ele colocou, deixa eu colocar do jeito que estava ali. O O aqui em cima,
aí vem duas ligações aqui, nessas ligações eu tenho carbono. Então, naquele ponto, eu vou representar ali, ó, a molécula como está ali em cima. Ó. Ela está representada assim, ó, trioxano. Então, nesses pontos aqui, ó, que não tem nada aparentemente, para quem não conhece a representação, esses pontos escondem carbonos e hidrogênios, às vezes. Né? Quando que vai ter hidrogênio? Eu vou colocar primeiro os carbonos aqui, né? Revelar os carbonos e depois a gente fala dos hidrogênios, tá? Então, ó, primeiro, revelei os carbonos que estão escondidos aqui. Só que o carbono, na química orgânica, ele vai fazer 4 ligações. Eu olho para cada carbono desse, ele já está fazendo 2. Então, eu tenho subentendido aqui nessa estrutura também 2 hidrogênios em cada carbono desse. Então, ele tem que fazer 4 ligações. Ele já está fazendo 2, tem 2 traços ao redor desse ponto. Ele tem que fazer 4, então tem 2 hidrogênios aqui. Aqui vai ter 2 hidrogênios também. E aqui também vai ter 2 hidrogênios. Tá? Cada carbono agora, se você observar, tem 4 traços ao redor dele. O oxigênio, 2 ligações, então ele já estava aqui representado as 2 ligações. Tá? Então, nesse pontinho aqui, ó, escondem-se carbonos e hidrogênios muitas vezes. Tá? Às vezes, quando eu tiver um ponto desse com 4 traços já feitos, definidos ao redor dele, é porque não tem hidrogênio. Sempre o que faltar para chegar a 4 é porque tem hidrogênio escondido. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho esta estrutura, né, do trioxano, que vai reagir com O2 para formar CO2 e água. Então, eu vou colocar aqui, ó, né, a molécula do O2, já assim, ó, O2 traços O, e vou colocar o CO2 já naquele padrão, O2 traços C2 traços O, e vou colocar água naquele padrão que eu coloquei no outro lá, HOH. Agora, tem que balancear essa equação, tá? Então, vamos lá. Quantos carbonos eu tenho deste lado? 1, 2, 3. Eu tenho que ter a mesma quantidade de carbonos desse lado. Onde que o carbono está desse lado no produto? Apenas no CO2. Então, eu tenho 3 CO2 aqui. Tá? Vamos tirar essa seta um pouquinho mais para a esquerda aqui. Ó. Eu tenho 3 CO2. Por quê? Eu tenho 3 carbonos. O carbono vai todo para o CO2. Então, eu tenho que ter 3 CO2 aqui para considerar 1 mol aqui. O exercício está pedindo lá 90 gramas. Ignora por enquanto. Vamos fazer para 1 mol. Depois a gente faz uma relação ali para ver quantos, né, mols que eu tenho em 90 gramas do trioxano. Para isso, foram dadas aqui as massas atômicas. A gente vai fazer isso no final. Então, está aqui 3 CO2, porque são 3 carbonos. Todo o hidrogênio que está no trioxano vai para onde na combustão? Vai para a água. Então, quantos hidrogênios eu tenho no trioxano? 2, 4, 6 hidrogênios. Ele vai para a água. Que número que eu tenho que multiplicar aqui o H2O para dar 6 hidrogênios? Eu tenho que multiplicar por 3, porque 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então, beleza, aqui é 3 e aqui é 3. Agora, e os oxigênios? Vamos lá. Se eu já coloquei 3 aqui e 3 aqui, significa que os coeficientes do meu produto já estão corretos. E tem oxigênio aqui no meu produto. Eu tenho que contar os oxigênios aqui antes de vir para cá e acertar com os oxigênios que tem no trioxano e no O2. Então vamos lá. 3 vezes 2 oxigênios dentro de cada CO2, né? Tem 2, são 3 mols, não, ou 3 moléculas de CO2 aqui, vão ser 6 oxigênios. Tem 2 oxigênios dentro, eu estou multiplicando por 3 isso. 3 vezes 2, 6. Então tem 6 oxigênios aqui. Com mais 3 águas, cada água vai trazer 1 oxigênio, então 3 oxigênios. 6 daqui com 3 daqui dá 9. O total dá 9 oxigênios aqui, 9 mols de oxigênio no meu produto. Eu tenho que ter 9 desse lado também. Agora observe que eu já tenho 3 no trioxano. Então tá faltando quanto? Que vai ser relacionado ao O2. Falta 6. É como se você poderia pensar, os 3 aqui do trioxano foram lá para a água. Então, o que formou o CO2 veio daqui. Dá para pensar desse jeito, né? A soma no final tem que dar correta dos dois lados. Se eu identifiquei 9 aqui, eu tenho que ter 9 desse lado. O trioxano tem 3, falta 6. Então, eu tenho que colocar um 3 aqui na frente também, porque 3 vezes 2 vai dar 6. Agora, se você contar, tem 3 vezes 2, 6 oxigênios aqui. 7, 8, 9 oxigênios. Bateu uns oxigênios do outro lado. Agora está balanceado. Então, é 1 mol do trioxano para reagir com 3 mols de O2 para formar 3 CO2 e 3 águas. Agora está balanceado, agora a gente pode
fazer o próximo passo, que é associar aqui as entalpias de ligação. Se você olhar, né, todas as ligações que eu tenho no reagente não se repetem no produto. CH no reagente não tem no produto, CO no reagente não tem no produto. Ah, professor, tem ali CO. Não. C-O é uma coisa, C-O é outra coisa. Tanto que elas estão aqui, ó, em lugares diferentes. Ó. CO é um valor, C-O é outro valor. Então tem que ser exatamente igual. E a mesma coisa, o oxigênio, O2, não tem O-O, aqui é O-C, tá? Então, beleza. Vamos atribuir esses valores aqui como a gente tem feito. Essa molécula aqui, ela vai ficar uma soma aqui de várias, né? São várias ligações químicas aqui. Quantas ligações são? Vamos começar pelas CH, que aparece aqui primeiro. Quantas ligações CH eu tenho? Ó, eu vou destacar com cor diferente aqui enquanto a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 ligações CH. Então vai ser 6 vezes aquele valor ali do 413. Então 6 vezes 413. Isso aqui não é só isso que tem na tabela, na molécula do trioxano. Tem mais outras ligações também. Vamos colocar agora, destacar em preto. Quantas ligações CO eu tenho? CO, tem uma aqui. CO, mais uma, duas. Outro CO aqui, 3. Outro CO, 4. Outro CO, 5. E outro CO, 6 também. Eu tenho 6 ligações CO. Então, eu tenho, além dos 400 a 6, né, ligações CH, que vale 413, eu também tenho 6 vezes o valor da ligação CO, que é 358. Então, beleza, 6 vezes 358. Isso aqui é dentro da molécula, certo? Esse valor, como é reagente, o que eu obtei de resultado vai ter o sinal positivo, tá? Agora aqui, 3 vezes o valor do O2. Então, 3 vezes, quanto que vale o O2? Vamos lá na tabela olhar certinho para não errar. 495. 495. Isso aqui, reagente ainda, sinal positivo. Agora passamos para o produto. 3 vezes o CO. O CO2, né? Não CO, CO2. Dentro do CO2 tem 2 ligações CO. Então tem que multiplicar por 2. Quanto que vale a ligação CO? Está aqui embaixo, ó, 799. Então eu tenho dentro da molécula de CO2 2 ligações que valem 799. Só que eu tenho 3 mols dessas ligações. Então eu vou colocar 3 vezes esse valor, tá? Então é 2 vezes 799, porque são 2 ligações. 3 vezes tudo isso, porque são 3 mols. Isso aqui, esse resultado vai ter sinal negativo. E aqui 3 águas de forma semelhante. Eu tenho dentro da água ligações OH valendo 463. Eu tenho 2 ligações dessa, então 2 vezes 463. E tenho 3 mols de moléculas, 3 vezes esse valor. Então, beleza. Este resultado que eu vou fazer o cálculo aí vai assumir o sinal negativo. Beleza? Então, a gente montou a equação, já colocando as estruturas aqui, como que demonstrando as ligações, como que as ligações são feitas dentro da molécula. Balanceamos e agora atribuímos os valores com todo o cuidado aí de ver quantas ligações eu tenho de cada tipo dentro de cada molécula, tá? Multiplicando aqui o valor da tabela pela quantidade de ligações. E nesses casos aqui, ó, que tinha, né? Além do valor eu ter que multiplicar dentro da molécula, eu tive que multiplicar também por um valor fora. Esse 3 aqui, eu vou até colocar ele em vermelho também, para a gente deixar destacado, né? Esse 3 aqui é simplesmente o 3 mol de O2, porque ali no O2 só contava 495, porque tinha uma ligação só, tá? Quase acabando a química dessa parte aqui, lembrando que a parte da química acaba quando a gente tem a informação, consegue associar que o ΔH, nesse caso, é a soma desses valores todos. Então eu vou ter um valor aqui referente ao trioxano, eu vou somar com o valor referente ao O2, vou deixar o espaço para ele, eu vou somar com o valor referente ao CO2, vou deixar aqui o espaço para colocar, e vou somar com o valor referente à água, vou deixar aqui o espaço para colocar o valor da água, tá? Que obviamente eu já fiz os cálculos aqui e vamos ver se eu colo certo, né? Ó, aqui, este valor do trioxano deu 4.626. 4.626 é reagente.
positivo. Então, este valor aqui, multiplicado, né? 6 vezes 413 mais 6 vezes 358, somou tudo, 4.626. 3 vezes 495 deu 1.485 positivo, porque é reagente, tá? Aqui, 3 vezes 2, 6 vezes 799 deu 4.794, é produto, atribuo sinal negativo. Né? Aqui agora, 3 vezes 2, 6 vezes 463 dá 2.778, sinal negativo, porque é produto. Beleza? Acabou a química. Agora é só matemática. Vamos fazer esses cálculos aí. Vou colocar o resultado, obviamente, como eu falei. Eu já fiz todos esses cálculos. Aqui a parte, confirmei para trazer bonitinho para vocês, né? Coloquei os valores certos nessa, né? Atribuí os valores aqui das ligações corretamente. Então vamos lá. Somar esses valores positivos aqui, né? Então aqui positivo mais com mais positivo, eu tenho dois valores positivos que somados dá o valor de mais 6.111, tá? Os valores positivos. Aqui aquele famoso joguinho de sinal, mais com menos, menos, mais com menos, menos, vou ter dois valores negativos, soma, conserva o sinal. Deu menos 7.572. Beleza? Esse ΔH, então, vai ser quanto? Esse ΔH, eu tenho 7.572 negativo, tenho uma dívida de 7.572 e pago 6.111. Eu ainda fico devendo, né? Paguei a menos, né? Devo quanto aqui? Menos, né? Devo 1.461 quilojoules. E aqui, ó, é por mol, né, do trioxano. Então, 1.461 kJ por mol do trioxano. Beleza, combustão do trioxano. 1 mol de trioxano, porque eu considerei um aqui, libera 1.461 kJ. Beleza. Agora, vamos lá no exercício. Será que já é a resposta à letra D? Calma lá. Vamos lá para o exercício. Ele falou um negócio aqui de 90 gramas. Considere a reação de combustão completa de um tablete de 90 gramas de trioxano. Tá? Então, o valor da entalpia estimada vai ser aquele valor? Depende. Vamos ter que olhar aqui, ó. Qual é a fórmula molecular do trioxano? Quantos carbonos, hidrogênios e oxigênios ele tem? Tá? Então vamos lá, vamos colocar ele aqui, ó. C, quantos carbonos? 3, C3. Quantos H tinha? Cada carbono estava ligado a 2, ó, né? Tá aqui, ó, 2, 4, 6. É C3H6 e tem 3 Os também. Então, esta é a fórmula estrutural simplificada, né? Uma fórmula em linha. Essa seria a fórmula estrutural plana, essa aqui é a fórmula molecular. C3H6O3, né? Não coloquei o 3 aqui, O3. Então, eu consigo calcular, porque o exercício me deu ó, que o O vale 16, que o H vale 1 e que o C vale 12. Tudo em U, unidade de massa atômica, um átomo, né? Unidade medida para um átomo, a massa de um átomo. Então, beleza, como é que eu faço isso? Para não ficar muito tumultuado aqui, eu vou fazer lá embaixo. Então, eu já sei que é C3H6O3. Vamos fazer aqui, então, nesse espacinho aqui. Ó. Eu tenho C3H6O3. Quanto que vale o carbono? O carbono vale 12. Só você olhar ali se você não sabe. O carbono vale 12. Então, eu tenho 12 do carbono, só que eu tenho 3 carbonos. Então, 12 vezes 3. Mais 1 de cada hidrogênio, vezes 6. Mais 16 de cada oxigênio, vezes 3. Tá? Beleza? Então eu tenho aqui, se a gente fizer esse cálculo todo, quanto que vai dar? Ó, 12 vezes 3 dá 36, né? Mais 6, que é 1 vezes 6. Mais 16 vezes 3 dá 48, né? 48. Se você somar tudo isso aqui, ó, vamos somar aqui, ó, 36 mais 6 dá 42. 42 mais 48 dá quanto? Dá 90. Esse 90 aqui eu estou somando coisas que é em U, né, unidade de massa atômica. Então, uma molécula de trioxano teria 90 unidades de massa. E 1 mol de moléculas? 1 mol de moléculas, basta que eu substitua esse U por gramas por mol, G barra mol, ou G vezes mol menos 1, gramas por mol, significa que 1 mol de trioxano tem 90 gramas. Quando ele coloca aqui pra gente, então,
a combustão completa de 90 gramas de trioxano, esses 90 gramas equivale a 1 mol de trioxano. Se equivale a 1 mol de trioxano e o valor que eu encontrei era por mol de trioxano, significa que é o valor que eu estou procurando. 1 mol de trioxano tem 90 gramas, logo 90 gramas vai liberar 1.461 kJ. Então, letra D, menos 1.461 kJ. Beleza? Então, esse aqui só complicou ali, você tinha que saber esse algo a mais, que era fazer a massa molecular, o que é bem tranquilo, né? Agora, o quinto exercício, que fecha essa lista com 5, né? As turmas que eu apliquei a atividade. Tem ali já a parte 2 corrigida, porque a parte 1 era da lei de Hess, que eu fiz um outro vídeo, o vídeo anterior a esse que foi publicado, lei de Hess. E agora aqui vamos para a quinta questão, então, que é um extra, que eles não viram essa questão. Vamos lá. Foi modificado, eu não lembro o que eu modifiquei aqui, mas vamos fazer. A formação e a quebra das ligações químicas são de grande importância para prever a estabilidade dos produtos que serão formados no curso de uma reação química. Portanto, a partir do conhecimento das energias de ligação presentes nos reagentes e produtos, pode-se estimar a variação de energia total envolvida na reação química. Um exemplo é a reação de hidrogenação do eteno, cuja equação química e cujas energias de ligação são representadas a seguir. Então está aqui a equação química, então tem CH2 dupla CH2, que é o eteno, mais H2, HH, catalisada por metal, forma então o CH3CH3. Então tem 3 Hs para cá, 3 Hs nesse carbono, CH3CH3. O eteno, por hidrogenação, se transforma em etano. E isso é catalisado por metal. Beleza. E o exercício deu os valores de ligação aqui pra gente, tá? C dupla C mais 1436, C simples C mais 82,9, C simples H mais 100 e H simples H mais 104,2. Aqui agora em quilocalorias por mol, né? O enunciado diz o seguinte: considerando-se as informações apresentadas, pode-se concluir que a variação de entalpia, a variação de energia envolvida na reação em quilocalorias por mol é aproximadamente, então ele quer saber o ΔH, que essa variação de energia é a variação de entalpia. Então qual que é o ΔH, tá? Aqui entra aquele caso que eu citei no começo, né? Observe as ligações. Eu tenho C simples H, eu tenho 4 delas aqui. Vou destacar essas C simples H aqui. Observa, estão aqui. E eu tenho ligações C simples H também, que é só C com H é sempre ligação simples, né? Aqui eu tenho 4, só que aqui eu tenho 6, né? O que mudou dessa molécula para essa? Ó? Mudou a dupla. Tinha uma dupla ligação aqui, que agora não existe mais entre carbonos. No lugar dessa dupla ligação, entraram 2 hidrogênios, que são esses 2 hidrogênios aqui. Ó. Então, 4 das ligações CH foram mantidas. Tá? Eu vou escolher essas ligações de baixo aqui. Ó. Essas aqui seriam equivalentes a essas aqui da esquerda. E essas ligações aqui, que está né, para fora da molécula, para a esquerda, para a direita, e essa para baixo, eu vou dizer que são exatamente essas daqui. Ó. Não alterou. Essa parte da molécula não mudou. Então você não precisa colocar ela na conta. Tá? Então aqui nesta, o que eu vou considerar dessa molécula para fins de cálculo? Apenas o valor da ligação C dupla C, porque essa não existe mais. C dupla C é uma coisa, C simples C é outra. Então aqui esta ligação tem que considerar o valor porque ela foi quebrada e não foi refeita. Então aqui é 146. A ligação HH não existe aqui, ó, ela vai ser quebrada para formar a ligação CH. Então esta ligação aqui, ó, ela vale quanto? Mais 104,2. Vamos colocar, depois eu coloco o sinal, né? 104,2. E aqui, eu tenho esta ligação que foi formada, ó, C simples C, que vale 82,9, que está aqui, ó, 82,9. E eu tenho essas duas ligações aqui, ó, né? Essas duas ligações, vamos fazer diferente aqui, vamos pegar aqui, ó. Essas duas ligações
Então eu vou ter duas vezes ligações CH. Essas duas ligações aqui foram feitas. Então eu tenho quanto que vale ligação CH? Vale 100. Então eu vou ter duas vezes 100. Observou? Então aqui, ó, o que vai entrar no cálculo é uma vez esse 146, uma vez esse 104,2, e nessa molécula eu tenho duas contribuições, a ligação CH e a ligação CC. Então eu vou colocar aqui embaixo os valores. Vou colocar aqui, ó, as fórmulas moleculares. Então o eteno eu vou colocar ele como C2H4. São 2 carbonos e 4 hidrogênios. Mais o H2, né, que está ali, formando o C3, CH3, CH3, né? CH3, CH3. Com base nessa análise que a gente já fez aqui, quais são as energias que eu vou considerar? Para o eteno, eu vou considerar apenas a ligação CC, que vale 146. Então, dessa molécula, eu só vou considerar a ligação C-C, mais 146. Da molécula do H2, eu vou considerar o 104,2. Observe que eu já coloquei o sinal de positivo aqui. Por quê? Porque é reagente. Aqui também eu vou colocar o sinal de positivo, tá? Agora aqui no CH3, que é o etano, eu tenho que considerar todas essas contribuições. Ó. Eu tenho duas vezes 100, que equivale a essas duas ligações CH que são novas. 4 ligações CH se repetiram, eu vou considerar apenas as novas. Coloquei aqui 2 vezes 100. Só que tem, além delas, o 82,9. Então, tem mais 82,9 aqui dentro também. Eu vou ter que fazer esse cálculo aqui, eu vou obter um valor, e esse valor vai ter o sinal negativo, porque é produto. Produto sempre negativo, tá? Quando eu tenho aqui trabalhando, quando eu estou trabalhando com entalpia ou energia de ligação. Agora, do jeito que eu estou fazendo aqui, todos esses exercícios, vou pegar o valor equivalente ao eteno, vou somar com o valor equivalente aqui do H2 e vou somar com o valor aqui que eu obtiver de resposta para o etano, lembrando que eu estou ignorando as ligações que se repetem. Se você quiser fazer as ligações que se repetem junto, não tem problema. É só você considerar elas no cálculo, tá? Aqui, então, é 146, né? Não tem cálculo nenhum aqui. 146, aqui também não tem cálculo nenhum, é só o 104,2. Aqui tem cálculo. 2 vezes 100 dá 200, mais 82,9 dá 282,9. E isso aqui, como é produto, tem o sinal negativo, tá? Isso aqui é um 9. Agora, juntando os valores positivos, somando os valores positivos, eu tenho, né, 146 mais 104,2 dá 250,2. Positivo, mais 250,2. E aqui vai dar mais com menos, menos 282,9. Isso aqui, se você fizer esse cálculo, né, esse ΔH, vai dar o valor aqui de menos 32,7 cacau, quilocalorias, tá? Agora, observe que, professor, na resposta é tudo positivo. Tem alguma coisa errada. Por que que seu resultado deu negativo? Calma, jovem padawan. Pode-se concluir que a variação de energia envolvida na reação é aproximadamente... Então, ele aqui, ó, a variação de energia envolvida, tá? Aqui, quando ele colocou a variação da energia envolvida, ele não está se preocupando aqui nos resultados dele se ela é liberada ou absorvida. Para fins do exercício, ele optou por não colocar, tá? Então, a variação, ele não quer saber se é endotérmico ou exotérmico. É questionável? É questionável, tá? Porque, pego lá, a variação de entalpia. Ou ela é positiva ou ela é negativa, né? Mas aqui, como as alternativas que ele deu são totalmente diferentes, ó, 60, 33, 433, 167, não tem nenhuma pegadinha, né? Mais 33, menos 33, assume-se, né, que o autor quis saber de modo genérico, e não se era endotérmico ou exotérmico. Com isso, né, a gente pode, né, dizer que isso aqui é aproximadamente, né, 33 kJ, menos 33 kJ. Então, a energia envolvida
é de 33 kJ, não, quilocalorias, né? Já estou mudando a unidade aqui, não é quilojoule, nesse caso aqui, esse exercício é quilocalorias. Então é 33 quilocalorias para cada mol de eteno aqui na reação. Para esse exercício, então, vamos aí, né, dar um desconto para o autor da questão, que ele optou por não colocar mais ou menos e colocou ali, ó, talvez por isso ele tenha colocado variação de energia envolvida e não chamou variação de entalpia, né, para não, de repente, dar essa margem aí para o questionamento do porquê que não tem o menos ali, tá? Mas a ideia aqui era você chegar nesse 33, né, você ia saber que ele é negativo e a única resposta com 33 era aquela, tá? Se você não gostar, aí entra com recurso na questão, numa questão desse tipo, se você quiser, caso você faça uma prova e tenha algo desse tipo aqui, tá? Então era isso, esse era o quinto exercício dessa lista. Vou voltar aqui para minha tela inicial para a gente dar aqueles recadinhos finais aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, apertei, não saiu agora, foi. Não se esqueça, ó, deixa aqui o seu like, né? Se não for inscrito, não for inscrita, se inscreva, ativa o sininho, tá? Para receber notificações aí dos vídeos que eu for lançando. Caso você queira também, tem lá o Instagram que está à sua disposição para a gente, né, tirar dúvidas ali, eventualmente, né, sugerir algum tema. Fica à vontade lá, o Instagram também está à sua disposição. Eu respondo assim que possível, tá? Sempre que alguém me conecta lá via direct ou comenta em alguma postagem que eu faço, beleza? Era isso então, eu acho que acabou. Agradeço, vamos lá, vamos ver. 1h01 de vídeo é bastante tempo, é para quem quer estudar mesmo, né? Se você ficou aqui até agora, deixa um comentário aí, professor, assisti até o finalzinho, beleza? Era isso então por hoje, tchau, tchau.